Então, pessoal, vamos retomar? Com muita força, muita garra, né? Vamos estudar, que quem estuda, investe, chega lá. Então, nós vamos prosseguir com o nosso próximo slide, falando das diferentes conceituações de políticas públicas. Então, vocês viram, né, que as políticas públicas têm uma tal complexidade que permite conceitos muito diferentes. Além disso, na própria área da ciência política e das ciências sociais, existem polêmicas, né? Essa que eu estou trazendo agora é talvez a mais importante discussão na ciência política e nas ciências sociais em geral, quando se trata das relações Estado-sociedade. Qual dos dois polos, o Estado ou a sociedade? E na sociedade se inclui o espaço, a esfera das trocas privadas, que é o mercado, tá? Então, eu estou falando isso, que o mercado está dentro da sociedade, porque fica naquela discussão, Estado e mercado. Não, é Estado e sociedade. Sociedade é muito maior do que mercado. Sociedade inclui família, inclui religião, inclui várias instituições e não somente o mercado. O mercado é uma das instituições incluídas em sociedade, ok? Então, qual dos dois polos, o Estado ou a sociedade, pesa mais na definição da dinâmica da vida social? O marxismo e o liberalismo, curiosamente, por quê? Curiosamente, porque são teorias absolutamente antípodas, são opostas, não somente do ponto de vista da construção teórica, mas do ponto de vista ideológico. Do ponto de vista da construção teórica, o marxismo opera com uma concepção de coletivismo metodológico, ou seja, para o marxismo, o elemento dinâmico são as coletividades, né? São classes sociais. O tempo todo no marxismo se fala em classes sociais, em modo de produção, né? Então, esses conceitos são conceitos reconhecidos, né, na discussão das ciências sociais como conceitos próprios ao coletivismo metodológico. O liberalismo trabalha com o conceito de individualismo metodológico, ou seja, para o liberalismo, a fonte de todos os eventos não são classes sociais, não são instituições, não são elementos sistêmicos, não é nada disso. A fonte de todos os eventos são os indivíduos. No coletivismo metodológico, o todo é maior do que a soma das partes. No individualismo metodológico, o todo é exatamente a soma das partes. Então, eu estou dizendo isso para vocês entenderem que, estruturalmente, do ponto de vista da estrutura do pensamento, o marxismo e o liberalismo são antípodas, né? Todavia, as duas grandes correntes do pensamento defendem que é a sociedade que define os rumos do Estado. E o Estado é visto como um fenômeno secundário, né? O elitismo e o corporativismo, que são outras teorias, sustentam que nessa dinâmica entre o Estado e a sociedade, os agentes do Estado que são dotados de autonomia, eles são capazes de formular objetivos próprios e não somente de representar os interesses dos atores na sociedade, eles seriam dotados de autonomia e desempenham um papel central frente à sociedade. O elitismo trabalha com a ideia da teoria das elites, né? Para o elitismo, a sociedade se divide entre os que comandam e os que são comandados. E os que são comandados, para o elitismo, são mais ou menos algo como uma massa amorfa, que pode até ter
volições, ter interesses, mas não é capaz de se organizar e atuar de forma organizada. Mesmo quando existe manifestação de massa, para eles a massa é massa de manobra, né? Ou seja, a massa vai para onde a elite organizada a conduz. Para o elitismo, o elemento fundamental é a capacidade de organização dos líderes. Então, a elite é elite porque é organizada. E, por ser organizada, ela desenvolve interesses próprios, ela desenvolve concepções de boa sociedade, ela desenvolve preferências a respeito de políticas públicas, e elas são capazes de apresentar à sociedade as suas preferências como se fossem preferências da sociedade. Esse é que é o maior talento de uma elite governante, né? É apresentar aquilo que é seu interesse como se fosse o interesse da sociedade. Então, por isso que eles desempenham um papel central frente à sociedade. O corporativismo é uma teoria que defende uma forma de organizar a sociedade com base nas estruturas das profissões, né? E o processo decisório seria o processo decisório dos interesses das diferentes corporações em sua relação com o Estado, né? O Estado é muito presente no corporativismo, seja no corporativismo estatal, seja, em menor escala, no corporativismo societal. Mas o Estado está presente, sim, no corporativismo societal. Porque a forma organizacional é isso, é capital, trabalho e Estado. Agora, as duas teorias dizem isso, que as burocracias, especialmente, detêm conhecimento especializado, são capazes de formular interesses próprios e de apresentar tais interesses à sociedade como se fossem o interesse da sociedade. E é por isso que o Estado, nesse caso, tem um papel mais central do que nas teorias marxista e liberalista. Vamos passar o slide. Então, na década de 90, agora nós estamos entrando numa outra discussão. Nós vimos a discussão da relação Estado-sociedade, qual é o polo determinante, né? Agora nós vamos entrar numa outra discussão, que é uma discussão que se tornou própria da década de 90. Vocês sabem, né? A década de 80 foi a década da grande, imensa crise do Estado moderno, e a partir do início dessa crise, iniciaram-se experimentos que vieram a ser conhecidos como neoliberais. O Estado chamado neoliberal. Esse Estado neoliberal, ele não era um Estado liberal, né? O Estado liberal é aquele que se baseia na ideia do laissez-faire, né? Deixa estar, né? Que as coisas se ajeitam por si próprias, era bem isso, né? Já o Estado neoliberal, ele com capacidade de planejamento, alguma capacidade de condução das questões públicas para além do mercado, né? Mas a ideia é que, lá no liberalismo, vocês viram, o polo ativo é a sociedade. Então, o Estado neoliberal, ele substituiu o Estado interventor. O Estado interventor, o que foi? O Estado de Vargas, Getúlio Vargas era o Estado interventor no Brasil. Aí acaba o governo Vargas, inicia-se o período da democratização, bastante liberal, embora o Brasil mantivesse uma estrutura de empresas estatais que vem de lá do governo Vargas. Aí depois tem o golpe militar, e aí os militares
agiram nos moldes do Estado interventor, né? Criaram N estatais, interferiam em questões políticas, em questões econômicas, interferiam em tudo. Na verdade, era que se achava no direito de atuar acima e além da lei, né? Mas, enfim, estou dando 2 exemplos de Estado interventor no Brasil. Mas o Estado interventor, ele não foi só no Brasil que ele existiu. Por exemplo, todo o estado de bem-estar social é um Estado interventor. E esse estado de bem-estar social, ele entrou numa enorme crise aí nos anos 80, e não estou falando assim de Inglaterra só não, tá, gente? Estou falando da Suécia, estou falando da Austrália, estou falando da França, enfim, onde havia estado de bem-estar social, que é um modelo de estado interventor, houve uma grande crise. E essa crise foi uma crise fiscal, que tinha no seu cerne o problema de que nunca se consegue arrecadar recursos para oferecer benefícios numa proporção satisfatória, porque a sociedade, à medida que vai recebendo alguns benefícios, ela demanda outros, né? E os recursos não podem acompanhar esse crescimento das demandas. Então, teve essa crise, e aí pelo meio, no Brasil foi já mais do meio para o fim, mas em outros países, desde o início da década de 90, começou a se discutir na administração qual seria o modelo de Estado e de administração pública a ser adotado. Porque o Estado interventor gerou as crises. O Estado neoliberal não foi capaz de resolver as crises. Então, qual o modelo de Estado? Então, a discussão é uma discussão bastante polêmica. E vários autores começaram a chamar a atenção para o fato de que, na equação Estado-mercado, tinha que se incluir a variável sociedade, né? O Klaus Hoff esteve no Brasil nessa época e perguntaram para ele, olha, nessa discussão de qual o modelo do Estado, qual é a novidade que existe aí? E ele respondeu, a novidade é a variável sociedade. Então, não é mais uma discussão Estado-mercado, né? Mas uma discussão Estado-sociedade. Só que ele aponta que não é sociedade no sentido tradicional, da sociedade largada a si mesma, esperando respostas do Estado, mas numa nova perspectiva de atores diversificados e com novas capacidades de mobilização. E, a partir daí, começaram a surgir várias propostas de caracterização de novos arranjos do Estado. Aí começou a se discutir o seguinte, qual Estado? Qual Estado? Né? Não é o Estado mínimo, não é o Estado interventor, mas então qual é o Estado? E, no Brasil, já lá na reforma do Bresser, começaram a surgir conceitos como o público não estatal no debate da reforma da administração pública, né? Então, vamos mudar de slide, enquanto eu conto que o público não estatal é o quê? Por exemplo, as ONGs são um público não estatal, são entidades de interesse público, mas que não têm personalidade jurídica estatal, né? Elas continuam sendo setor privado. Teve uma época que se tentou distinguir, chamando de terceiro setor, né? Mas o fato é que continua sendo setor privado, né? E aí, no âmbito dessa discussão, essa autora Keynert, que defendeu a tese lá na Fundação Getúlio Vargas em 1998, tratando exatamente desse assunto, ela aponta que estava acontecendo uma mudança do conceito, do consenso paradigmático na administração pública,
a partir do que seriam diferentes entendimentos de público. O que é o público na relação Estado-sociedade? Né? Então, na tese de doutorado dela, ela discute isso, e depois essa tese se transforma num livro, e ela mostra justamente isso, né? Que antes se existia um consenso na administração pública de que o público seria somente o Estado, né? E ela está apontando que o público não é somente o Estado, existe o público não estatal. Então, quando ela faz essa discussão, ela distingue duas matrizes de pensamento. Uma, ela denominou estadocêntrica e a outra sociocêntrica. Para Keynet, a matriz estadocêntrica situa o público no Estado, e o Estado é o encarregado de trazer para si todos os conflitos sociais e intervir na sociedade para assegurar a sua integração. Isso, quando ela diz isso, ela está descrevendo o estado de bem-estar social. O Estado é a dimensão central e atua com base na sua característica intrínseca e distintiva de monopólio do poder político. Ela diz isso, monopólio do poder político. Eu não diria monopólio do poder político, eu diria monopólio do poder público, né? Porque o político não é a mesma coisa que o público, a gente acabou de ver agora há pouco, né? Mas, enfim, ela dizia isso, né? E aí, vamos mudar de slide, que a gente vai ver ela falando da matriz sociocêntrica. A matriz sociocêntrica nega a centralidade do Estado e nega o seu monopólio do poder. Olha, gente, isso aqui é um ponto bastante complicado, tá? Ela lá fala do monopólio da política, aqui ela fala do monopólio do poder. Na verdade, a definição do Estado é: o Estado é a instituição que monopoliza o poder de aplicar a violência, monopoliza o uso legítimo da violência, ou seja, aquele que por lei pode aplicar a violência. Porque quem aplica a violência sem estar baseado na lei está cometendo um crime, né? É por isso que o Estado, à medida que a sociedade se tornou complexa, surgiu o Estado, porque ela se tornou complexa, mais conflituosa, e precisava do Estado para manter o conflito dentro do limite administrável. E fazia isso como? Pela coerção. Ela diz: nega a centralidade do Estado e seu monopólio do poder. O Estado, na verdade, não monopoliza o poder, só monopoliza o poder de aplicar a violência legítima. Mas, enfim, ela diz que o Estado não é central e que a pluralidade é o aspecto central e o poder é difuso e descentralizado. E, por isso, ela identifica o público, o conceito de público, mais com a sociedade do que com o Estado. Para ela, e daí que está, no âmbito daquela discussão do público não estatal, novamente, né? Ela identifica o público, o interesse público, o espaço público, mais com a sociedade do que com o Estado. Aí, passando o nosso slide, nós vamos ver. Então, eu encerro esse pedaço da discussão e vamos beber um pouquinho de água, que está bem seco, né?